Eu falei aqui no vídeo mais cedo e também nos vídeos dos últimos dias que o que está faltando aí para a prisão dos bandidos que tanto atentaram contra a nossa democracia era a indicação do Lula para a Procuradoria-Geral da República. Essa indicação seria feita ao mesmo tempo, provavelmente, que a indicação ao STF. Eis que Lula fez as indicações e olha, foi uma mega articulação. Se você está lembrado ou lembrada daquele voto do Jacques Wagner a favor de uma PEC que limitava alguns poderes do Supremo Tribunal Federal, pois bem, esse voto fez parte da articulação. Foi tudo ali, o xadrez 4D da política. Lula deu um banho na oposição e nos bolsominions. E o Lula pega aí os limões que vem aí e faz uma bela de uma limonada, tá? A coisa tá feia para a oposição ao Lula. O que aconteceu? Olha, primeiro, o bolsonarismo passou a articular com Rodrigo Pacheco ataques ao Supremo Tribunal Federal e ataques à democracia do Brasil. E ali o bolsonarismo queria impor algumas pautas contra o STF. A primeira delas, que seria a pauta teste, era retirar alguns poderes de decisões monocráticas do STF em votação no Senado. A segunda já era ali limitar decisões que não fossem unânimes ou que não fossem tomadas aí, tinha uma discussão, por 2/3 da corte, ou seja, uma decisão de maioria já não valeria mais no STF. Se uma decisão não tivesse 2/3, ou seja, 7 de 11 votos pelo menos, essa decisão seria remetida ao Congresso Nacional, o que faria com que o Congresso Nacional fosse sempre avalizador do STF. Você está ali acabando com boa parte do poder do STF. A terceira seria impeachment de ministros. O primeiro da lista era o Alexandre de Moraes. Pois bem, o Lula articulou com o STF, articulou com o Rodrigo Pacheco, fez toda a articulação, porém tinha um problema. O Lula percebeu que ele não tinha votos no Senado Federal, ou talvez não tivesse, dependendo de como as coisas fossem, para aprovar o Flávio Dino no STF. O Lula queria indicar o Flávio Dino, mas tem uma rejeição enorme dos bolsonaristas e parte do Centrão está compondo aí com os bolsonaristas. Então o Lula pensou, o que eu vou fazer agora? Eu preciso do Rodrigo Pacheco articulando por isso. Só que o Rodrigo Pacheco estava articulando com os bolsonaristas, então o Lula tinha que dar um jeito. Primeiro, o Lula usou o fato de que tem uma crise enorme em Minas Gerais e usou essa crise para conseguir se ligar ao Rodrigo Pacheco e achar uma solução para Minas Gerais que não envolva privatizar as companhias estatais de saneamento básico, ou seja, de onde vem a água e de eletricidade de Minas Gerais, e que não envolva ali congelar salários de servidores e outras medidas aí horríveis que o governador bolsominion de Minas Gerais quer adotar. Ok, conseguiu essa articulação com o Pacheco. Só que aí tinha uma outra coisa. Os ministros do STF passaram a brigar com o Rodrigo Pacheco. E aquela briga estava piorando, porque com essa briga o Lula não conseguia indicar o Flávio Dino e o Gonê. Lembrando, Gonê é o Procurador-Geral da República que foi indicado pelo Lula hoje, e ele é da confiança do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Aí eu vou te falar, o Alexandre de Moraes estava esperando essa indicação do Lula para finalizar os inquéritos que tem aí contra o bolsonarismo. São vários inquéritos, são pelo menos 7 inquéritos que miram diretamente Jair Bolsonaro, mas aí, juntando todos os bolsonaristas, são mais de 10. Ok, o Gilmar Mendes estava esperando a indicação do Gonê para que a segunda turma do STF possa passar o trator para cima do Sérgio Moro, porque com o Augusto Aras e agora muito menos com o Eliseta, isso não estava andando. Tem investigações que estão ali com o Toffoli, tem investigações na segunda turma, mas o que acontece é que está tudo parado enquanto o Lula não indicasse o novo Procurador-Geral da República. E aí, o que fez o Lula? O Lula ficou no meio dessa briga, até que chegou o Rodrigo Pacheco, chegou e colocou para votação uma PEC que era a primeira ali da lista dos bolsominions para tirar poderes do STF. O líder do governo Lula, o Jacques Wagner, votou a favor. Todo mundo ficou assim, epa, o que aconteceu? Até o PT foi pego de surpresa. Algumas pessoas próximas ao Jacques Wagner dizem que ele jamais daria um voto sem ter falado com o Lula antes. Outras pessoas, fontes no Planalto, dizem que o Lula não sabia. Pois bem, acontece que a indicação do voto do Jacques Wagner, mais até do que o voto dele em si, fez com que virassem, e aí agora já se sabe, mais de 3 votos. Então, a margem pela qual passou a PEC foi graças ao Jacques Wagner. Ok, isso irritou ministros do STF e o Lula jantou no dia seguinte com o Zanin, com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Veja bem, com os dois que queriam a indicação do Gonê à Procuradoria-Geral da República. O Gilmar Mendes, ele quer passar o trator para cima do Sérgio Moro. Ele precisa de um procurador que ele confie 100%. O Gonê é esse cara. Tá,
Aí, o que aconteceu? Os ministros estavam assim, pô, estamos sob ataque, estamos sob ataque. A conversa durou muitas horas. E no final dessa conversa, o Lula fala ao Alexandre de Moraes, não sabe se ele falou com essas palavras, enfim, mas foi o que aconteceu. O Lula sinalizou que o Alexandre de Moraes estava tão bravo aí, lembre-se, ele é o primeiro que está na reta aí para os bolsonaristas derrubarem. Inclusive teve manifestação lá na Avenida Paulista ontem, todos os que discursaram estavam pedindo a queda do Alexandre. Teve deputado, o Sóstenes Cavalcante, que ameaçou o Alexandre, falando que ele vai pagar por este assassinato, dizendo que ele assassinou um patriota, tudo mais. Você vê que as coisas estão feias. E aí o Lula falou, você tem problema com o Pacheco? Vai lá, o Alexandre, e resolve com ele. Olha que coisa bonita. Se você conversa com o Pacheco, aí vocês resolvem, eu não fico no meio. O Alexandre foi lá e falou com o Rodrigo Pacheco. Olha só o que se ajeitou a partir daquele voto do Jacques Wagner. O Lula conseguiu distensionar as coisas, fez a sua articulação. O Alexandre de Moraes conversou com o Rodrigo Pacheco e o Rodrigo Pacheco garantiu, ó, se o Lula indicar o Gonê, a PGR e o Flávio Dino, a gente faz com que essas indicações corram. A gente vai fazer com urgência. E com essas duas indicações aí, eu vou parar aqui com as pautas de bolsonaristas. Vamos descartar o bolsonarismo aqui, até porque com o Gonê na Procuradoria-Geral da República, se o Rodrigo Pacheco decidir ir pra cima do STF, o Gonê vai comer o Rodrigo Pacheco no café da manhã. É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar qualquer coisa. Ele é amigo do Gilmar Mendes. Vai pegar qualquer coisa, vai ferrar com o Pacheco, seja com... se o Lira tentar também se engraçar, é com ele. Quem tentar se engraçar pra cima do STF, agora está bem ferrado. É isso aí que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes sinalizaram. No jantar do Lula com ministros do STF, estava lá também o Flávio Dino, o Jorge Messias, o cardápio foi Bolsonaro, viu? O que todos sabem é o seguinte, essa indicação feita hoje do Lula, a do Flávio Dino todo mundo já esperava, né? Excelente indicação do Lula, todo mundo já esperava que fosse ser o Flávio Dino, com a indicação do Gonê, o Lula agradou duas figuras aí na STF, tem, obviamente, articulações por trás que a gente não sabe. O Lula, uma ala na esquerda, estava querendo que fosse o Bigonha. Bigonha é um subprocurador-geral da República que é dito de esquerda. O que dizem aí, vazou na imprensa aí, de fontes palacianas, a gente nunca sabe se a imprensa está inventando ou não, mas nesse caso parece que não, é que o Lula, na conversa com o Bigonha, ele não gostou. Ele achou o Bigonha ambicioso demais. Então é um cara que, ele parece ser progressista, de esquerda e tudo mais, mas ele tem muita ambição. E foi comparado até ao Janot. O Janot defendia pautas progressistas. Chegou lá e um dos maiores golpistas de todos aí, todos os que deram o golpe de 2016, o Janot foi um dos que teve papel aí fundamental. Olha, ele era o Procurador-Geral da República, ele segurou denúncias contra o Eduardo Cunha até depois do impeachment. Só depois do impeachment ele foi pra cima do Eduardo Cunha, sabendo, ele tinha já as provas antes. O Janot mandou prender senador do PT, mandou a Polícia Federal lá dentro do Senado para prender senador do PT, que era inocente, o Delcídio Amaral era inocente. Ele pediu a cassação, foi cassado o senador do PT, que era inocente. Lembre disso. O Janot fez um escarcéu contra o PT, contra o governo Dilma. Foi ele quem pediu para o Lula não se tornar ministro da Dilma. Então esse era o Janot. Então o Lula ficou naquela e falou, opa, a conversa não foi boa. O Lula também não estava querendo o Gonê, porque muita gente de esquerda não o quer, porque o Gonê já foi elogiado pela Bia Kicis, o Gonê é conservador, o Gonê já elogiou a ditadura militar, enfim, o Gonê não é o tipo de pessoa que a gente teria como amigo, viu? Nem um pouco, mas nem um pouco. Porém, o Gonê está 100% fechado com o Alexandre, com o Gilmar Mendes. Olha, isso é coisa não é de agora, não. O Gonê tem ligações com o Alexandre, com o Gilmar Mendes há mais de 20 anos. Eles são de uma ala que eram ali do PSDB e que tinha o Alexandre, o Alckmin, o Gonê, o Gilmar... E ninguém fala do Alckmin. O Gonê também tem a confiança do Alckmin, tá? Aí o Lula viu e falou, pô, peraí, do que tem aqui, Bolsonaro e Sérgio Moro no cardápio vai ser isso aí mesmo. Não tem outro aí que tenha confiança, tem gente que está aí lutando pela democracia e que está, pelas conversas que o Lula teve, ele entendeu que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e outros aí que até apoiaram o golpe de 2016, eles perceberam que qualquer
margem que dê para uma queda do Lula, para alguma coisa que saia do campo progressista, a extrema-direita volta e a primeira coisa que a extrema-direita vai fazer é tentar prender o Alexandre Gilmar Mendes. Eles sabem disso. Então, esses ministros sabem que defendendo o governo Lula, eles estão defendendo a si mesmos. Teremos um novo ministro da Justiça e os cotados já fazem o Bolsonaro se tremer de medo. Saiu o Flávio Dino, vai entrar gente que está no mesmo nível do Flávio Dino para chegar forte, viu? Prepare-se. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui. Falou!